Bom, os venezuelanos tomaram as ruas da capital Caracas para mostrar apoio ao presidente autoproclamado Juan Guaidó e aos militares que se rebelaram contra a ditadura de Nicolás Maduro. Desde já, enquanto eu começo a passar aqui as informações que aconteceram ao longo de todo o dia, você tem imagens ao vivo das ruas de Caracas. Além de bloquear as ruas, as pessoas que apoiam a queda do regime chavista interpelavam quem estava a caminho do trabalho e as incentivavam a aderir aos protestos. Há registros de confrontos entre opositores e forças do governo com bombas de gás contra os presentes e coquetel Molotov. Aliás, uma cena muito impactante que a gente vai mostrar daqui a pouco, um blindado militar que avançou contra pessoas que protestavam próximo a um quartel. O ministro das Relações Exteriores brasileiro, Ernesto Araújo, afirmou que o Brasil continua sendo favorável a soluções diplomáticas e algumas sanções econômicas à Venezuela. Araújo também disse que o Brasil avalia como positivo o apoio de militares ao autoproclamado presidente Juan Guaidó e disse ainda que o governo espera que todas as forças do país vizinho se juntem ao chamado à democracia convocado pelo líder opositor. Vamos lá, vamos girar aqui os comentaristas do 3 em 1, começando com a Vera Magalhães. Silvio, já são mais de 10 horas, de conflagração na Venezuela, desde que o autoproclamado presidente Juan Guaidó resolveu antecipar a Operação Liberdade, que era prevista para o 1º de maio, Havia uma grande manifestação pela volta da democracia, pela superação do regime de Nicolás Maduro, prevista para amanhã, e ele antecipou com essa convocação para que as pessoas fossem às ruas no Twitter e dizendo que tinha conseguido o apoio das Forças Armadas a si e aos opositores da ditadura Maduro. Então eles tiveram a adesão pelo menos de alguns agentes do serviço secreto venezuelano que libertaram o Leopoldo, e ele marchou junto com Juan Guaidó para o centro das Forças Armadas, e de lá começou a grande conflagração, mais de 50 pessoas feridas, pelo menos 11 detidos. O regime Maduro se sustentou, ao menos por mais esse dia, e a grande chave para entender por que não aconteceu a deposição do Maduro, como se chegou a esperar, se chegou a supor no início do dia, é que o exército segue cindido, segue dividido, e o alto comando ainda está nas mãos do ditador Nicolás Maduro. Então, a dissidência que aumentou nas Forças Armadas pró-Guaidó ainda se concentra nos escalões inferiores das Forças Armadas, não atinge os principais comandantes das forças, que ainda dão sustentação a esse ditador que perdeu qualquer conexão com a realidade. A Venezuela vive uma situação absurda de supressão de toda e qualquer liberdade, de todo e qualquer direito, do direito inclusive básico a que as pessoas se alimentem. É um país que perdeu 11 quilos no intervalo do ano passado, o que não é pouco, isso é 11 quilos em média da população. É um país que já caiu 37% a sua economia nos últimos anos, desde 2013 pelo menos. É um país que vive 12 trimestres seguidos de recessão econômica. Não há país que sobreviva a uma situação como essa. As coisas se precipitaram, por quê? Porque as sanções econômicas vão se apertando, vão sendo mais drásticas dos países no mundo ao regime Maduro. Já não há como esse regime se financiar, tem tentado desbloquear contas, crédito aqui e ali, sem sucesso, mas ainda assim, ainda agonizando, ainda sem muito instrumento. É um regime que insiste em impor a sua tirania ao seu povo, inclusive jogando tanques em cima da população. Isso é muito triste de assistir. Hoje foi um dia de um início do que pode vir a se tornar uma guerra civil na Venezuela, e a gente não sabe para onde isso vai dar. Enfim, vou passar a palavra aqui, vamos girar, porque senão fica só eu falando, mas tem muita coisa para a gente tratar ainda, as consequências para o Brasil, posicionamento do Brasil, etc. Exatamente, vamos dando um giro aqui. Enquanto isso, eu queria pedir para nossa produção o vídeo que a Vera citou agora há pouco, o blindado veículo militar que avança contra as pessoas. É impactante a imagem. E sigo com o Carlos Andreas, olha lá, agora sim na sua tela, você que nos acompanha pelo YouTube, pelo Facebook e imagens, deprimente cena. Andreasa, sigo com você.
A palavra continua sendo prudência, né? Especialmente a respeito dessa conflagração venezuelana. E a questão continua também sendo a mesma. O elemento chave que poderia precipitar a queda do Maduro é a adesão dos militares à Operação Liberdade, ao movimento encabeçado por Juan Guaidó. Sem a adesão militar significativa, ou ainda que parcial, uma adesão militar parcial que desse respaldo militar para o lado de Guaidó, é difícil que Maduro caia. Portanto, é uma obviedade nessa altura dizer que a chave é o movimento militar. No entanto, ao longo do dia, me pareceu claro que havia um avanço simbolizado pela libertação do Leopoldo Lopes. O sujeito é um líder oposicionista, muito influente sobre o Guaidó, estava em prisão domiciliar e foi tirado dessa condição sem nenhuma resistência, de modo que ficava claro haver algum grau de suporte militar para essa operação e, portanto, para o Guaidó. A dúvida era qual seria a intensidade dessa adesão e quais seriam os estratos daqueles militares que os apoiariam. Quer dizer, não parecia ser o alto comando, não parecia haver ali um conjunto de generais, de generalato. No entanto, poderia haver uma adesão de oficiais de média patente ou de baixa patente. E aí cindir, criar as condições mesmo para uma guerra civil. Porque o povo venezuelano, vivendo de maneira precária, já tomou o lado. E o lado é aquele que oferecerá mais rápidas condições de ter comida no prato, ou não é o do Maduro. A decisão, portanto, ficaria sendo a adesão militar. Ao longo do dia, essa impressão de que o Guaidó, porque há muita desinformação relativamente à Venezuela, né? Quer dizer, os meios de comunicação estão interrompidos lá, a circulação de informação é muito precária e mesmo os dois lados tentam vender apoios que não necessariamente têm, apoios militares que não necessariamente têm. Ao longo do dia, a pretensa força militar, o pretenso apoio militar do Guaidó pareceu não ser tão grande assim. E aí, agora, nas últimas horas, nos últimos minutos, há notícias de militares pedindo asilo, né, inclusive ao Brasil, e circula a notícia a ser confirmada de que no próprio Leopoldo Lopes teria pedido asilo. Então, é um sinal de que, pelo menos num primeiro momento, assim, nessas primeiras horas, no dia da conflagração antecipada para hoje, o Guaidó parece, e é tudo com pouca informação, parece perder força. Alexandre Borges, sigo com você então. Vamos girando aqui os comentaristas do 3 em 1 e repito, você que nos acompanha em imagens, tem aí imagens das ruas de Caracas nesse dia tão difícil. Nós estamos acompanhando com muita atenção, com muita preocupação, torcendo para que o povo venezuelano se livre do chavismo, se livre do Nicolás Maduro, mas as notícias que têm chegado, pelo menos informalmente, não são boas. Aparentemente, a derrubada do Nicolás Maduro não está acontecendo, tem grandes chances de não acontecer. O que seria lastimável, porque realmente o chavismo é um câncer para a Venezuela, o que já foi um dos países mais ricos da região, do continente, provavelmente a maior bacia de petróleo, a maior quantidade de reservas de petróleo do mundo, um país que tinha tudo para ser rico e dar para sua população prosperidade, liberdade, qualidade de vida, e foi absolutamente destruído pelo chavismo, incluindo desde o Hugo Chávez, que aliás, o Hugo Chávez, fazendo um parênteses, se a gente puder fazer alguma coisa boa para ele, foi o único que resolveu testar em loco a medicina cubana, né? A gente é obrigado a aguentar essa cantilena que a medicina cubana é boa, mas alguns dos seus amigos, como Lula, Cristina Kirchner, Dilma, quando tiveram que tratar câncer, vieram aqui pro sírio-libanês. O Hugo Chávez não. O Hugo Chávez resolveu bancar, resolveu ser tratado em Cuba e o resto, vocês sabem, é história. De qualquer jeito, a Venezuela está
os dados econômicos já foram dados aqui pela Vera, pelo Carlos. É um país que está com... Ano passado teve um número incrível de 1 milhão% de inflação. Falta tudo nos supermercados, não tem comida, não tem os itens mais básicos, né, de subsistência para o povo venezuelano. É uma situação realmente muito, muito séria. A gente daqui, a gente ouve esses relatos, mas se você conversa com quem mora lá ou com quem acabou de voltar de lá, eu tive a oportunidade de conversar com 2 ou 3 pessoas que vieram recentemente de lá, a situação é muito, muito grave, muito, muito mais séria do que a gente aqui imagina. A gente que costuma entrar no supermercado, olhar 3, 4 mil produtos ali fresquinhos, num preço bom, disponível, a gente acha que essas coisas caem do céu, mas não. Você precisa de uma economia funcionando, liberdade econômica, para que você tenha produtos disponíveis para a população, o que, infelizmente, o povo da Venezuela não tem. Os índices mais básicos. Então, serve também de lembrete para a população da América Latina, para a população do Brasil, que com o socialismo não se brinca, né? O socialismo não é uma diferença de opinião, é uma ideia destrutiva, assassina, genocida, e fez o que fez e está fazendo, infelizmente, com a Venezuela há tantos anos. Então a gente fica na torcida para que o povo venezuelano finalmente se livre desse governo pernicioso, maldito, mas as informações, pelo menos informais, desencontradas que estão chegando, nada garantido ainda, porque, como diz o velho ditado, numa guerra a primeira vítima é a verdade, mas as primeiras informações que a gente tem recebido é que as coisas não estão saindo tão bem para o lado que quer derrubar o Nicolás Maduro. Estamos olhando, estamos na torcida. A gente vai seguir no assunto ao longo desse bloco. Vamos girando então. Vera Magalhães, mas volto para você a bola aí. Importante o posicionamento do governo brasileiro, né? Já de manhã, o general Heleno dizia no blog da jornalista Júlia do Ailib algo que ele repetiu depois, no fim da tarde, depois da reunião com o presidente Jair Bolsonaro. Que mais importante do que saber se o Guaidó tinha o apoio das Forças Armadas era a qualidade e a quantidade desse apoio. Por que essa frase é importante? Por aquilo que eu falei antes. Ele tem quantidade crescente de apoio, a dissidência vai indo cada dia aumentando nas Forças Armadas, mas a qualidade ainda não se sabe, ainda não chegou aos escalões superiores das Forças Armadas. E parece haver um receio por parte desses militares que estão aderindo à dissidência pró-Guaidó de represálias. Tanto é que aumenta diariamente também o número de militares que pedem asilo em embaixadas. Na Embaixada Brasileira, por exemplo, hoje já foram alguns, mais de 10 que pediram asilo. Então eles deixam de se manter na resistência, deixam de tentar derrubar o regime e se asilam. Aqui no Brasil, pela fronteira, já entraram vários militares, mais de 50 desde fevereiro. Então é uma situação em que as Forças Armadas sim começam um movimento para abandonar o Maduro, mas ele é gradual, ele se dá com muito medo, com muito receio de represália, inclusive as famílias, e daí porque ele não é mais maciço ainda, e ele começa nos escalões inferiores. Quando o alto comando do Exército, das outras forças, abandonar o Maduro, perceber que não há mais sustentação num regime ditatorial, sanguinário e descolado da realidade como esse, aí aumentarão as chances da oposição conseguir ficar incumbente, conseguir assumir o Palácio Miraflores e assumir o governo. O Brasil adotou uma posição hoje de bastante cautela. Parecia já ter informações anteriores de que poderia se precipitar a situação na Venezuela. Por que eu digo isso? Porque o Eduardo Bolsonaro foi a Roraima, está lá na fronteira e desde ontem já fazia lives de lá, então parecia ter já uma informação prévia do que aconteceria. E o Ernesto Araújo, que está nos Estados Unidos, ontem também dizia que o 1º de maio prometia surpresas na Venezuela. Então, o governo brasileiro, de alguma maneira, e é uma maneira precária, porque as relações entre os dois países estão bastante estremecidas, recebeu informações de que poderia haver uma tentativa de superação da ditadura Maduro de uma forma mais incisiva nesses dias, entre hoje e amanhã. Tanto o vice-presidente general Mourão quanto o general Heleno expressaram a mesma posição, que é a seguinte: não haverá nenhuma tentativa de intervenção militar na Venezuela apoiada pelo Brasil. O caminho pode ser longo, o caminho é confuso, acho que o Mourão até usou essa palavra mesmo, confuso,
é um ponto de não retorno, ele enxergou um ponto de não retorno, e isso é uma coisa importante, porque ele disse que ou Guaidó e Leopoldo Lopes serão presos ou Maduro vai desertar. Não existe um meio termo para isso. E a posição do Brasil é a mesma, a posição de acompanhar, de fazer esforços diplomáticos pela superação do impasse, de apoiar sanções econômicas, mas de jamais fazer nenhum tipo de intervenção militar no país vizinho, respeitando aí o direito da Venezuela de autodeterminação. Então, enquanto não virar uma crise entre estados, não houver algum ataque da Venezuela a um país vizinho, ou não houver um ataque de outro país à Venezuela que force o Brasil a se posicionar, a posição do governo brasileiro é essa, de cautela. Carlos Andreasa, de novo com você, e para quem nos acompanha em imagens ao vivo das ruas de Caracas. Silvio, como eu disse na minha primeira intervenção, agora parece haver a confirmação de que, de fato, o Leopoldo Lopes pediu asilo, estaria asilado, portanto, na Embaixada do Chile. Exatamente. Em Caracas. E aí, como eu dizia, corroborando o pensamento, é um sinal de enfraquecimento do movimento que tentaria hoje, num bote, derrubar Nicolás Maduro. O Leopoldo Lopes foi libertado de manhã para se asilar no final do dia. Então é um sinal ruim para o movimento, pelo menos o movimento imediato, a expectativa de um desfecho, de um fim para esse regime ditatorial do Maduro. A Vera puxou bem a fala sobre a posição brasileira, que merece contínuos elogios. É claro que existe aqui e ali arroubos beligerantes que tem a ver com a própria natureza do bolsonarismo, mas o presidente da República tem sido muito firmes em apoiar a solução Juan Guaidó, né, essa solução diplomática derivada do Grupo de Lima, uma sacada que me parece correta, coloca a Venezuela com uma espécie de poder paralelo, chancelado por países importantes como os Estados Unidos e o Brasil, entre outros, e esvazia qualquer pretensão de intervenção da parte brasileira, mostrando conhecimento sobre a dinâmica da vida na fronteira do Brasil com a Venezuela. É muito delicada e muito necessária, é uma relação simbiótica ali na fronteira do Brasil com a Venezuela, em Roraima. Então, responsabilidade para com essa questão local, para o fato de que nós temos uma fronteira que precisa ser preservada, evitando ao máximo beligerância, respeitando a autodeterminação do povo venezuelano, parece muito correto. E a leitura dos generais, os generais que estão no governo brasileiro, são experientes em campo, né? Não necessariamente em guerra, obviamente, mas em campo. Estiveram no Haiti. O próprio Hamilton Mourão, vice-presidente da República, foi adido militar brasileiro na Venezuela nos primeiros anos do chavismo, conhece a dinâmica daquilo ali, sabe como a coisa acontece, e eles sabem que tudo, insisto, depende do movimento militar. Porque nesse momento o Maduro tem as próprias milícias, né, que ele constituiu ao longo dos anos, aliás, desde a época do Hugo Chávez, e tem o alto comando militar. Se o alto comando militar cede e perde apoio militar para Guaidó, as milícias per si não seriam capazes de defender o regime. Então, essa é a chave, a posição do Brasil é prudente, observando, apoiando o Guaidó, mas sem botar a mão. A palavra continua sendo prudência, como eu disse. Alexandre Borges, você de novo? Vamos lembrar ao nosso ouvinte, primeiro, por que a gente classifica o regime da Venezuela como uma ditadura. Isso não é uma opinião, é tecnicamente uma ditadura. É um regime que tomou conta do judiciário, tomou conta do Congresso, reescreveu a Constituição e, basicamente, a gente está vendo o que acontece com a oposição. Ela é esmagada, não só os líderes políticos de oposição são perseguidos, são presos, são alijados da vida política, como também estudantes já foram mortos em manifestação.
é um regime que já recusou ajuda humanitária. Então, é um regime sob todos os aspectos, com tudo, de A a Z, o que se entende por uma ditadura odiosa e que continuamos, evidentemente, na torcida para que esse regime acabe logo. O regime da Venezuela foi um regime que também foi muito ajudado por Cuba, Irã, outros países, né? E principalmente o Brasil. O Brasil tem uma parte de culpa, né, no cartório em relação ao chavismo. E o Brasil, em algum momento, vai ter que fazer um meia-culpa e vai ter que analisar a nossa participação. Alguns partidos políticos brasileiros apoiaram e apoiam muito claramente o chavismo e o regime Maduro. Quando a gente fala, por exemplo, da participação do PT, o Lula fez campanha para o Maduro explicitamente, em vídeo aberto. O PT, agora em janeiro, se não me engano, 24 de janeiro, publicou uma nota de novo apoiando o regime do Maduro. Então nós não estamos falando de uma coisa antiga, estamos falando de um apoio de 2019, que está válido. Eu aqui, enquanto os meus companheiros estavam falando, eu dei uma entrada no site do PT, todos os textos que você vê no site do PT, não precisa acreditar em mim, entra lá, pt.org.br, estão elogiando o regime do Maduro, apoiando, estão do lado deles, prestando solidariedade. O pessoal nem se fala, a UNE nem se fala. Então, o Brasil teve uma participação lamentável em todo esse processo histórico do chavismo. A gente, infelizmente, foi sócio desse regime, a gente ajudou muito. Eu acho engraçado quando se fala daquela teoria conspiratória ridícula de que a Rússia teria participado da eleição do Donald Trump em 2016, quando ela comprou meia dúzia de anúncios no Facebook. Participação mesmo, ingerência externa, fomos nós brasileiros na Venezuela. Isso é uma coisa lamentável que um dia nós realmente temos que fazer como país um grande meia-culpa. E o PT segue preso a esse discurso de defesa de uma ditadura sanguinária, cada vez mais sanguinária. Hoje ainda a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, fez ali menções aqui, houve uma tentativa de golpe de Estado, segundo ela, exortou aí que os países levantem os embargos econômicos à Venezuela para que o povo possa seguir com o que decidiu nas urnas, sendo que as últimas eleições, têm inúmeros indícios não, provas de fraudes. Foi uma eleição completamente fraudada, sem acompanhamento externo, absolutamente ditada pelo Maduro e pelos seus asseclas, sem respeitar o legislativo, uma coisa totalmente atípica, totalmente já dentro de um ambiente que já era de ditadura antes mesmo dessas eleições fake. O PT segue defendendo que esse é um regime legítimo, portanto segue defendendo uma ditadura, que é disso que se trata. Uma pena que quando houve o fechamento das fronteiras, a Gleisi já tinha voltado para solo brasileiro. Vai, André, você quer fazer um complemento? Quero sim, porque esticou-se a corda, né, pessoal? A corda foi esticada. Chegamos hoje a um novo grau de mobilização, de conflagração contra o regime Maduro. Ao não resultar imediatamente, ao não dar certo imediatamente, porque, claro, é um processo que vai minando as bases de permanência do Maduro, mas a expectativa é que ele caísse hoje. Isso parece que não vai acontecer. Ao não acontecer, cabe de nossa parte esperar agora uma reação do Maduro. E isso é um aspecto grave. Quer dizer, uma caça às bruxas virá. Mais prisões, mais caça aos desertores. Aqueles que, diante da mobilização inesperada de hoje do Guaidó, e que supostamente eram apoiadores do Maduro e que se viraram contra para aderir ao movimento de Guaidó, chamemos assim, Operação Liberdade, terão agora de enfrentar consequências brutais, porque a gente sabe como é isso, é um cenário de pré-guerra civil, as imagens indicam, aliás, um cenário de guerra civil, e aqueles que eram leais ou associados ao Maduro e que flertaram, se aproximaram das forças do Guaidó, serão duramente caçados. Não é à toa que o Leopoldo Lopes pede asilo. A gente deve esperar mais movimentos como esse, para além dos já anunciados. Alexandre, vamos lá, então vamos arrematar esse bloco, vai. Sobre a resistência do Maduro, é importante lembrar que o regime venezuelano
é muito andou se estruturando muito em termos de forças armadas de uns anos para cá. É um país que está muito armado, que tem um poder na aeronáutica muito grande, até para o Brasil mesmo. Se a gente entrasse em guerra com a Venezuela, que eu espero que isso não aconteça de forma alguma, a gente teria trabalho. As forças armadas da Venezuela não são para se desprezar, mas além disso você tem essas milícias paramilitares que o último cálculo que eu vi teria 1,5 milhão de membros ligados ao Nicolás Maduro, além das forças armadas. Então é muita gente mobilizada. E só para arrematar, o pessoal das redes sociais costuma pedir curiosidades históricas, fala para a gente lembrar de algumas coisas. Eu queria lembrar que o Hugo Chávez, quando ele montou o regime bolivariano, ele inventou um Simão Bolívar que só existia na cabeça dele. Ele criou um regime de esquerda, comunista, marxista e bolivariano, mas são duas ideias incompatíveis, porque o Karl Marx, ele odiava o Simão Bolívar. Tem um texto do Karl Marx de 1858 que ele escreveu para um jornal, onde ele fez um perfil do Simão Bolívar e ele destrói o Simão Bolívar, ele detestava. Então quem tiver curiosidade pode procurar no Google, o que vocês acham, um texto escrito pelo Karl Marx detonando e acabando com o Simão Bolívar. Só que na cabeça do Hugo Chávez ele conseguiu fazer um regime que era marxista e bolivariano, algo que só existe na cabeça dele.